Alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, bem-vindos à aula de História. Hoje, 21 de outubro de 2020, estamos iniciando a segunda média do terceiro ciclo e vamos iniciar com o tema A Redemocratização do Brasil. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através do meu WhatsApp que está disponível no grupo. Lembrando também que é importante que você assista às nossas videoaulas, pois é importante sabermos a importância desse processo de redemocratização aqui no Brasil. Vamos então iniciar a nossa aula. Bom, a redemocratização do Brasil. Nas últimas aulas, falamos sobre o processo da ditadura militar que ocorreu de 1964 a 1985. E quando nós falamos aí da redemocratização, nós podemos lembrar das diretas já. Políticos, estudantes, artistas, grupos politizados das capitais e grandes cidades passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente da República. Em 1984, alunos, teve início a campanha Diretas Já, que apoiava o projeto de lei de Dante de Oliveira. Ele era deputado federal. E a proposta do deputado era para que acontecesse eleições diretas para presidente da República naquele mesmo ano. Foi um dos maiores movimentos sociais do nosso Brasil. Quando eu digo aí desse processo de redemocratização, nós podemos começar dentro da ditadura militar, mais ou menos no ano de 1979, quando o regime militar ele tomou medidas que permitiram aí o retorno das liberdades democráticas no país. Sob o regime militar, desde 1964, a última eleição direta para presidente foi em 1960. A partir daí, entrou em 64 a ditadura e a eleição direta ela foi extinta, ou seja, o processo democrático no Brasil foi interrompido. No ano de 1984, haveria eleição para a presidência, mas seria realizada de modo indireto, ou seja, através do colégio eleitoral. Para que essa eleição aí transcorresse pelo voto popular, ou seja, de forma direta, era necessário a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso. Quando eu falo, alunos, de voto direto e voto indireto, eu tenho que entender o seguinte: conforme foi falado para vocês, o voto indireto é aquele voto que ocorre aí através de um colégio eleitoral, através do Congresso Eleitoral. Ou seja, não é a população que escolhe. Muitas das vezes são deputados e senadores. Quando eu falo em voto direto, é aquele voto que a população escolhe quais são seus representantes, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, esse é o voto direto. Sendo assim, alunos, quando a gente fala desse processo de redemocratização, a gente não pode esquecer de uma figura aí de destaque deste movimento, que foi o Ulisses Guimarães, do PMDB. Acredito que você já ouviu falar desse nome. Se não ouviu ainda, procure seus pais, seus avós, que eles vão saber responder para você quem foi Ulisses Guimarães. Ele era do PMDB. O apelido dele era de O Senhor Diretas, porque ele era a favor das eleições diretas para presidente. Outros nomes aí da campanha foi
o Luiz Inácio Lula da Silva, a cantora Fafá de Belém e o apresentador Osmar Santos. No dia 25 de abril, alunos, de 1984, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda que tornaria possível as eleições diretas no Brasil para presidente naquele mesmo ano de 84. A população não pôde acompanhar a votação dentro do plenário, ou seja, lá dentro da Câmara dos Deputados. Os militares, temendo manifestações, reforçaram a segurança ao redor do Congresso Nacional, com tanques, metralhadoras, e muitos homens sinalizavam que aquela proposta não era bem-vinda. Estávamos ainda sobre o regime militar. Para que essa emenda Dante de Oliveira fosse aprovada, era necessário, alunos, 2/3 dos votos dos deputados. A expectativa era muito grande. Olha só para vocês verem o resultado desta eleição aí para aprovar a emenda. Foram 298 votos a favor e 65 contra e 3 abstenções. Outros 112 deputados não compareceram à sessão. Para ser aprovada, a proposta precisava de 320 votos. Com o fim do sonho, restava ainda, alunos, a eleição indireta, quando 2 civis disputariam o cargo. Quais disputaram o cargo para presidente do Brasil neste ano? O Paulo Maluf, do PDS, e o Tancredo Neves, do PMDB. Eles foram aí os indicados do partido. E com o apoio das mesmas lideranças das diretas já, Tancredo Neves, ele venceu a disputa. O Tancredo de Almeida Neves, ele aceitou aí o desafio de se candidatar à presidência da República e, com o apoio de Ulisses Guimarães, ele venceu aí as eleições, sendo eleito o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, no dia 15 de janeiro de 1985. Então, a ditadura militar, ela durou 21 anos e após 20 anos houve aí eleição para a escolha do presidente do Brasil. Quem ganhou foi o Tancredo Neves. A posse estava prevista, alunos, para aí o dia 15 de março, mas na véspera, ou seja, no dia 14, Tancredo Neves ele foi internado no hospital de base lá em Brasília com fortes dores abdominais, e José Sarney, como ele era o vice dele na chapa, ele tomou seu lugar interinamente até que ele recuperasse. Depois de 7 cirurgias que o Tancredo Neves fez, ele veio a falecer no dia 21 de abril de 1985, aos 75 anos de idade, vítima de infecção generalizada. A partir daí, o contexto histórico da política do Brasil muda completamente. Já não seria mais Tancredo Neves presidente, e sim José Sarney, o novo presidente do Brasil, porque ele era vice-presidente na chapa do Tancredo Neves. José Sarney, ele deu início à redemocratização do Brasil. Ele assumiu aí o governo prometendo cumprir as propostas firmadas anteriormente por Tancredo. Ele, inclusive, alunos, permitiu que as eleições para prefeito naquele ano fossem realizadas pelo voto popular, ou seja, pelo voto direto da população. Sarney, ele pegou um Brasil arruinado. Os índices de inflação nesse período eram altíssimos. A população, alunos, sofria com desemprego, miséria, e a dívida externa e interna, herdada do período militar, assolava ainda mais o nosso país.
Houve, então, um plano de governo para recuperar essa economia que ficou conhecido como Plano Cruzado. Esse Plano Cruzado ele foi um plano econômico que visava principalmente o controle da inflação. Liderado pelo ministro da Fazenda, o Dilson Funaro, o Plano Cruzado, como ficou conhecido na época, previa as seguintes medidas. Quais eram as medidas do Plano Cruzado da época? A criação de uma nova moeda, que era o cruzado, em substituição ao cruzeiro, que estava muito desvalorizado. O congelamento de preços das mercadorias, o congelamento dos salários, o fim da correção monetária. Este plano ele foi muito criticado pelos políticos e pelos brasileiros dessa época. A população, alunos, porém, aprovou a iniciativa do novo presidente. Os consumidores passaram, então, a fiscalizar os preços e a denunciar se houvesse remarcação dos produtos. Mas a euforia durou pouco. Os produtos, alunos, começaram a sumir das prateleiras, o preço dos aluguéis disparou e a inflação voltou a subir. Foram lançados outros planos para combater a inflação. O Cruzado 2, Bresser, Verão, mas todos eles fracassaram. Sarney ele deixou aí a presidência em 1990 sem conseguir equilibrar as contas do país e a inflação. Sendo assim, no ano de 1988 é aprovada a Constituição Federal, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. A fim de mostrar o seu interesse aí na redemocratização do país, Sarney convocou aí no início de 1987 uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. A Assembleia, alunos, essa Assembleia Constituinte foi composta por deputados e membros do Senado. Representantes da sociedade acompanharam de perto os trabalhos aí dos constituintes. O fim da ditadura militar ainda era recente, por isso um dos principais objetivos da Constituição era estabelecer a democracia no país. Depois de 20 anos, mais ou menos aí o período da ditadura militar, 21 anos praticamente, o Brasil tem uma nova Constituição. E depois de 20 meses de trabalhos, de discussões, no dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição do Brasil. A mesma que está em vigor atualmente. Ficou conhecida como Constituição Cidadã. E o que eu quero que vocês analisem comigo agora é o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º ela diz o seguinte: para quebrar todo aquele clima de ditadura militar. Olha só o que o artigo 5º diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tudo isso que nós vimos quando estudamos aí o Iluminismo, nós estamos vivendo aqui na nossa Constituição. O direito à vida, o direito à liberdade, todos nós temos direito de nascer com vida, todos nós temos direito de nascer com liberdade, todos nós temos o direito aí de ter igualdade, de ter a segurança e de ter propriedade, ou seja, um lar. Então a Constituição Federal garante isso para nós. E o que a gente analisa em relação às constituições anteriores é que a Constituição de 1988 ela representa um avanço para todos nós. Ficou conhecida, conforme eu já falei, como a Constituição Cidadã, tendo como garantias e deveres eleições diretas
para os cargos executivos e legislativo e sistema de presidencialismo. Possibilidade da criação das comissões parlamentares de inquéritos, ou seja, CPIs. Igualdade e direitos para os cidadãos. Liberdade para trabalhar, para expressar o pensamento, liberdade de religião. Nosso Estado é laico, todo mundo sabe disso, não temos uma religião oficial, por isso nós temos liberdade de religião, acesso à saúde, à educação e etc. Direitos trabalhistas foram reafirmados, como a jornada de trabalho de 44 horas semanais, o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, entre outras garantias que nós tivemos nessa Constituição. O que a gente analisa também dentro desse contexto da redemocratização é que os brasileiros vão às urnas, né? Olha para vocês verem, depois de 21 anos, os brasileiros vão às urnas. Em 1989, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República aqui no Brasil. Depois de quase 3 décadas de interrupção do processo eleitoral democrático, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. E sendo assim, Fernando Collor de Mello foi eleito o novo presidente do Brasil para suceder José Sarney. Collor conseguiu passar para a população a imagem de um político que lutava incessantemente contra a corrupção. Por conta disso, ficou conhecido como Caçador de Marajás, ou seja, uma referência à sua oposição aos políticos e aos outros servidores públicos que recebiam salários extremamente altos. Collor de Mello conseguiu ainda apresentar-se como candidato das camadas populares mais pobres do Brasil, que em sua campanha foram denominados de descamisados. Ou seja, o Collor ele apresentou-se um político que iria defender a população mais pobre. Foi o primeiro governo civil brasileiro eleito por voto direto desde 1960. Ele foi também o primeiro escolhido dentro das regras da Constituição de 1988. O governo Collor. Bom, no dia seguinte ao da posse, o presidente Collor lançou aí o seu programa que foi chamado de Plano Collor, que consistia o confisco de poupanças, congelamento de preços e salários. Se você perguntar ao seu pai ou a sua avó ou seu avô, eles vão saber responder para você como que foi esse momento de Plano Collor aqui no Brasil, dos confiscos das poupanças, né? Em seguida, ele tomou medidas aí duras para enxugar a máquina do Estado, porque o José Sarney não deu conta de enxugar. O José Sarney deixou o Brasil aí também com uma crise econômica muito alta. Houve aí demissão em massa de funcionários públicos e a extinção de empresas e autarquias públicas. Em 1991 começou aí a corrupção no governo Collor, né? Circulam suspeitas aí de envolvimentos de ministros e altos funcionários aí em uma grande rede de corrupção. Até a primeira-dama da época, Rosane Collor, que era a dirigente aí da LBA, foi acusada de uso do dinheiro público e de favorecimento ilícito a seus familiares. As suspeitas transformaram-se em denúncias graças a uma intensa campanha da imprensa. Então a imprensa sempre vem contribuindo para denunciar esses casos de corrupção em todos os governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. No dia 25 de abril de 1992, Pedro Collor, o irmão do presidente, deu uma explosiva entrevista à revista Veja. Nela, ele falou sobre o esquema PC, que era o famoso PC Farias, né? Que esse esquema era um esquema de tráfico de influência e de irregularidades financeiras organizadas pelo empresário Paulo César Faria, amigo de Collor
e caixa de sua campanha eleitoral. Foi instalada, então, neste período, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, a fim de investigar a participação de Collor no esquema chefiado por PC Farias. Num ato desesperado para salvar seu mandato, Collor ele fez aí um discurso em rede nacional e pediu para que os brasileiros fossem às ruas, vestidos de verde e amarelo, em gesto de apoio ao presidente. Realmente o povo foi às ruas, mas vestido de preto e exigindo o impeachment do Collor. Então o Collor vai à televisão, convoca o povo para ir para a rua para defender o seu mandato, mas ao invés do povo ir de verde e amarelo, eles vão então de preto e pede o impeachment do presidente Collor de Mello. E aí então o presidente Collor de Mello ele foi destituído do cargo através do impeachment. Ele foi o primeiro presidente a sair do mandato. No seu lugar ficou o Itamar Franco, que era o seu vice. No dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados se reuniu para votar o impeachment do presidente Collor, ou seja, a sua destituição do cargo. Era o fim do caçador de Marajás, aquele que dizia que ia salvar a pobreza do Brasil. No lugar de Collor, conforme eu falei para vocês, assumiu o vice-presidente, o Itamar Franco. O Brasil vivia, alunos, um dos momentos mais difíceis de sua história. Recessão prolongada, inflação aguda e crônica, desemprego e muitas coisas a mais. Depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, os brasileiros se encontravam em uma situação de descrença geral aí nas instituições e de baixa autoestima, principalmente da classe política. Em abril de 1993, cumprindo aí com o previsto na Constituição, o governo fez um plebiscito para a escolha da forma e do sistema do governo do Brasil. O povo decidiu manter tudo como estava. Escolheu a República, cerca de 66% dos brasileiros escolheram a República contra 10% da monarquia. E o presidencialismo obteve 55% contra 25% do parlamentarismo. E é o que nós temos até hoje. O Itamar Franco e o Plano Real, que é o plano, a moeda que nós temos até hoje. Montado aí pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano visava criar uma unidade real de valor, que foi o URV, para todos os produtos. Posteriormente, a URV, a Unidade Real de Valor, veio a ser denominada real, a nova moeda brasileira. Então, antes do real, nós tivemos um plano que foi a Unidade Real de Valor, que foi o URV. Só depois que o Plano Real veio. O Plano Real, alunos, foi eficiente, já que proporcionou aí o aumento do poder de compra dos brasileiros e o controle da inflação. Então, até aqui já foi conseguindo organizar a casa. Aí veio, então, outra eleição, o qual o Fernando Henrique Cardoso é eleito o presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, alunos, governou o Brasil durante 8 anos, de 1995 a 2002. Foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos consecutivos, ou seja, seguidos. No dia 1º de julho de 1994, passou a vigorar a nova moeda do país, o real. 1º de julho de 94, começou a vigorar a nova moeda do Brasil, o Plano Real. O Banco Central fixou aí uma paridade entre o real e o dólar, a fim de valorizar a nova moeda. R$1 era o equivalente a $1. O Plano Real animou empresários e a população e impulsionou o consumo interno. Fernando Henrique Cardoso
Ele tomou posse no dia 1º de janeiro de 1995, sucedendo o presidente Itamar Franco. No primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, ele privatizou empresas estatais como a Vale do Rio Doce e também o Sistema Telebrás. Foi aprovada também no primeiro mandato, pelo Congresso, uma emenda constitucional permitindo a reeleição para os cargos executivos, presidente da República, governadores e prefeito. Então, a reeleição aí para os cargos, tanto para presidente, governador e prefeito, poderia acontecer novamente. No segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o país estava mergulhado em uma recessão econômica. Para controlar a inflação, as medidas desestimularam aí o consumo interno e, consequentemente, elevaram o desemprego. Mais uma vez, o Brasil entra em recessão, olha só para vocês verem. Em 2001, ocorreu o chamado apagão. Foi uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. A população teve que reduzir aí o consumo de energia. Acredito que todos dessa época sabem como que foi esse apagão. Foi momentos angustiantes para todos nós. Os seus 2 governos aí de Fernando Henrique foram marcados pela implementação de várias políticas sociais para a população mais pobre. Programas Bolsa Escola, Vale Gás e o Bolsa Alimentação. Avanços importantes foram conseguidos nas áreas da educação, da saúde, com a distribuição, inclusive gratuita, de medicamentos contra a AIDS e a criação dos remédios genéricos, vendidos a preços baixíssimos. E também, na questão agrária, foi muito beneficiado. Então, esses aí foram as benfeitorias que o Fernando Henrique trouxe para o Brasil nesse período. No ano de 2003, Lula se tornou presidente do Brasil e sua trajetória de vida fazia com que diversas expectativas cercassem aí o seu governo. Seria a primeira vez que as esquerdas tomariam controle da nação brasileira. O Luiz Inácio Lula da Silva, o popular Lula, ele governou o Brasil de 2002 a 2010. O governo Lula, ele emprega uma fatia do seu orçamento em programas de caráter sociais, como Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conhecido como PET, Luz para Todos, Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, o EJA, o ProUni e também o Enem. O governo Lula terminou com a aprovação recorde da população, com um número superior a 80% de avaliação positiva. Teve como principais marcas e continuidade com êxito do Plano Real a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. A desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres teria aumentado entre 2001 e 2003, conforme publicação do O Globo, de fevereiro de 2005. Após a posse de Lula, porém, um relatório do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do fim de novembro de 2007, afirmou que o governo do presidente Lula estaria fazendo do Brasil um país menos desigual. Sendo assim, o lema "País rico é país sem pobreza". Com esse slogan, Dilma Vana Rousseff é a primeira mulher a governar o país no dia 1º de janeiro de 2011. Em 121 anos de república no Brasil, o país elege pela primeira vez uma mulher para ocupar a presidência. Outros líderes políticos, como Heloísa Helena em 2006 e Marina Silva em 2010, já haviam tentado se tornar aí a primeira mulher eleita presidente da história do Brasil, mas sem grandes apoios partidários não conseguiram chegar
ao segundo turno. Dilma Rousseff torna-se a 40ª presidente da República. Sendo assim, o que a gente pode entender é que este período de redemocratização do Brasil, alunos, que começamos desde o governo de José Sarney, na verdade Tancredo Neves, mas ele não chegou a tomar posse, a gente pode dizer que foi um período assim em que o Brasil começa a escolher os seus próprios representantes. E isso é importante porque vivemos 21 anos na ditadura militar. E quando a gente fala de democracia, a gente sempre tem que entender que é a vontade do povo que prevalece. É o povo que vai às urnas para escolher os seus representantes. Este ano, como é um ano de eleição municipal, é importante que todos nós tenhamos consciência da importância do voto. Quando a gente fala da importância do voto, a gente sempre diz que o futuro da nação depende do nosso voto. Porque, querendo ou não, tudo é movido pela política. Então, é importante que você, que tem 16 anos, mesmo não sendo obrigatório, exerça a sua cidadania, vote, escolha o prefeito da sua cidade, o vereador, aquele que vai te representar. Correto? E assim nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês entenderam o nosso diálogo de hoje, que foi muito importante. Costuma-se cobrar muito no Enem sobre esse processo de redemocratização do país, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.